Ditos e feitos memoráveis de Sócrates, por Xenofonte. Nova Cultural, canal Leconde. Livro 3º, capítulo 1. Como os que aspiram às dignidades encontraram em Sócrates guia valioso para o fim a que visavam, eis o que ora referirei. Tendo um dia ouvido dizer que certo Dionisodoro, recém-chegado de Atenas, se anunciava professor de estratégia, disse Sócrates a um de seus discípulos, que sabia anelar as honras de general da pátria: vergonhoso para alguém que quisesse ser estratego em sua terra, ó jovem, não seria deixar fugir ocasião de aprender a arte militar? Não deveria ser punido ainda mais severamente que alguém que se metesse a fazer estátuas, sem ter aprendido a estatuária? Que nos perigos da guerra a cidade inteira confia no estratego, daí resultarem seus sucessos em grandes vantagens e em grandes males, seus reveses. Como, pois, não seria justo punir um homem que, após sobreolhar o aprendizado da arte militar, tudo fizesse por ser eleito? Com estes conselhos, Sócrates apressou o jovem a estudar com o Dionisodoro. Estudado, voltou o discípulo para junto do mestre, que exclamou jocoso: cidadãos, não achais que assim como Agamenão titulava Homero venerável, depois das lições de estratégia não parece este jovem ainda mais respeitável? Pois se, ainda que não toque, chama-se citarista a quem aprendeu a tocar cítara, se, ainda que não exerça, chame-se médico a quem aprendeu medicina, muito embora ninguém o eleja, não deixe este jovem de ser desde já estratego. E em que pesasse aos votos de todos os homens, nem estratego nem médico seria quem nada soubesse. Mas, a fim de que, se algum dia um de nós vier a ser oficial sob tuas ordens, esteja melhor instruído nas coisas da guerra, dize-nos por onde começou Dionisodoro a ensinar-te a estratégia. Respondeu o jovem: começou por onde terminou. Ensinou-me a tática e nada mais. Entanto, observou Sócrates, isto é parte mínima da arte do general. Cumpre-lhe ainda prover a todo o material da guerra e de todo fornecer ao soldado, ser fecundo de expedientes, empreendedor, cuidadoso, paciente, sagaz, indulgente e severo, franco e astuto, capaz de defender-se e de surpreender, liberal e rapaz, generoso e cúpido, prudente e audaz. Enfim, deve ter, para ser bom estratego, todas as demais qualidades que dão a natureza e a ciência. Glorioso é também conhecer a arte de ordenar as tropas. Vai grande diferença entre um exército bem alinhado e tropas juntas à gandaia. Pedras, tijolos, traves, telhas lançadas a monte aqui e ali, para nada servem. Se, porém, nos fundamentos e nas sumidades se dispõem os materiais imputrescíveis e inalteráveis, como as pedras e as telhas, se de permeio se ajuntam os tijolos e as traves ao modo de edifício, então se tem algo precioso, uma casa. O que acabas de dizer, Sócrates, respondeu o jovem, é exatamente o mesmo que se pratica na guerra. Lá, com efeito, deve colocar-se nas primeiras e últimas filas os melhores soldados, e no meio os piores, a fim de serem arrastados e impedidos pelos outros. Muito bem, obtemperou Sócrates. Se te ensinaram a discernir os bons dos maus soldados, se não, de que te serviriam teus conhecimentos? Houvesse teu mestre te ensinado a dispor o dinheiro, colocando por cima e por baixo as melhores peças e no meio as piores, de nada te valeria isso, se não te tivesse ensinado a distinguir a moeda boa da má. Pois olha, não me ensinou. A nós compete distinguir os bons dos maus soldados. Bem, mas o que nos impede de examinar como poderemos não nos enganar? De acordo.
Fosse então o caso de pilhar dinheiro, não faríamos bem colocando na frente os soldados mais cúpidos? Sim, assim penso. E se tratasse de correr perigos, não poríamos na primeira linha os que mais prezam a glória? Ah, sem dúvida, pois de olho na honra só querem expor-se. Esses não são difíceis de descobrir. Sempre em vista, em toda parte estão à mão. Ensinou-te ele apenas a dispor um exército em ordem de batalha? Ou também te ensinou onde e como importa usar as diversas maneiras de ordená-lo? Que ensinou o quê? Entretanto, há 1000 circunstâncias em que não se deve formar nem conduzir as tropas do mesmo modo. E por Júpiter, não me ensinou nada disso? Pois bem, então volta e interroga-o. Se souber seu mister e não for impudente, corará de haver recebido teu dinheiro e ter te despedido sem instruir-te. Capítulo 2. Topando de uma feita com um homem que acabara de ser e feito estratego, perguntou-lhe: por que, a teu ver, chama Homero Agamenão pastor dos povos? Não será porque, semelhante ao pastor que vela pela conservação das ovelhas, e a tudo provê que lhe seja necessário, deve o general zelar porque seus soldados gozem boa saúde, tenham tudo o de que precisem, e estejam em condições de realizar seu escopo? Ora, o escopo dos soldados é triunfar do inimigo para viverem mais felizes. Aliás, quando Homero louva Agamenão, dizendo: era um tempo bom príncipe e bom guerreiro, não é porque era bom guerreiro, batendo-se com valor contra os inimigos e comunicando sua bravura a todo o exército? E bom príncipe não procurando exclusivamente para si os bens da vida, senão que assegurando a felicidade daqueles sobre que reinava? De efeito, o rei é eleito para zelar não por seu exclusivo bem-estar pessoal, mas pela prosperidade dos que o elegem. Todos os que se fazem soldados querem viver felizes, e se escolhem generais é para terem quem os conduza a essa meta. Ao general, pois, cumpre procurar o bem-estar dos que o elegeram. E que mais glorioso que o cumprir, e que mais infame que o olvidar este dever? Assim é que, indagando qual deve ser o mérito do bom general, Sócrates de tudo mais prescindia, e outro fim não lhe deputava que felizes fazer seus comandados. Capítulo 3. Não me esqueceu a conversa que com um cidadão recém-nomeado Hiparco teve Sócrates. Hiparco é um comandante da cavalaria. Ó jovem, poderias dizer-me por que ambicionaste ser Hiparco? Sem dúvida não seria para marchar à testa dos ginetes. Esta honra pertence aos arqueiros montados, que precedem aos próprios Hiparcos. Sim, tens razão. Tampouco seria para te fazeres conhecer. Os próprios louros são muito conhecidos. Também é verdade. Não seria porque esperas melhorar a cavalaria da República? E quando necessários os préstimos dos cavaleiros, à sua frente servir o Estado? De fato. Aí está, por Júpiter, um alvo glorioso, se fores capaz de atingi-lo. Enfim, te elegeram para comandar cavalos e cavaleiros? Justamente. Ora bem, antes de tudo, dize-nos o que pretendes fazer para melhorar os cavalos. Mas isso não é coisa que me incumba. Cada cavaleiro que trate de seu cavalo. Entretanto, se uns te trouxerem cavalos fracos dos pés ou das pernas, se não completamente faltos de forças, outros animais tão mal nutridos que nem possam andar, estes cavalgaduras tão fogosas que não haja mantê-las quietas, aqueles alimárias tão respingas que sequer possas dispô-las em fila, de que te servirá a tua cavalaria? Como, à frente de semelhante corpo, poderás servir a República? Tens razão.
Olharei o mais que puder pelos cavalos. E que? Não te esforçarás também para melhorar os cavaleiros? Está claro que sim. Não principiarás por habituá-los a montarem mais lestamente a cavalo? Naturalmente. Assim, quando algum cair, terá mais ensanchas de salvar-se. Na hora do combate, ordenarás aos inimigos que venham à planície onde estás acostumado a manobrar, ou procurarás exercitar teus cavaleiros em toda espécie de terreno, onde se possa encontrar o inimigo? Em verdade, será melhor exercitá-los em todos os terrenos. Não os afarás, outro sim, a lançarem o dardo a cavalo? Sim, também será conveniente. Já pensaste em estimular a coragem dos cavaleiros, incitá-los contra o inimigo e assim aumentar-lhes a força? Se ainda não o fiz, hei de fazê-lo. E sabes como te fazeres obedecer dos cavaleiros? Que sem isso cavalos e cavaleiros, excelentes e vigorosos, nada te adiantarão. Sim, dizes a verdade. Mas qual, Sócrates, o melhor meio de submetê-los à obediência? Notaste, sem dúvida, que em todas as ocasiões os homens consentem em sujeitar-se aos que reputam superiores. Numa doença, de bom grado se submetem ao médico que julga o mais hábil. Numa travessia, escutam os que navegam àquele que consideram o melhor piloto. Em agricultura, o que se tiver por agricultor mais experimentado. É justo. Pois bem, da mesma forma, na cavalaria obedecem os cavaleiros a quem lhes pareça melhor saber o que é preciso. Então será suficiente, Sócrates, mostrar-me o melhor dentre eles para fazer-me obedecer? Sim, de vez que lhes ensine também que da obediência depende sua glória e conservação. E como ensinar-lhe? Muito mais facilmente, por Júpiter, que se houvesse de ensinar-lhes ser o mal preferível ao bem. Muito mais facilmente que se houvesse de ensinar-lhes ser o mal preferível ao bem. De certo, queres dizer que, além das outras qualidades essenciais, deve o comandante da cavalaria possuir o talento da palavra? Horas. E então pensavas comandar a cavalaria em silêncio? Não refletiste que os mais belos conhecimentos, os que nos prescrevem as leis, os que nos ditam os princípios que devem imputar-nos, pautar-nos a vida e todas as outras ciências dignas de nota, nos foram comunicados pela palavra? Que os melhores mestres são também os que melhor se servem da palavra? Os que melhor conhecem as coisas mais úteis são os que delas melhor sabem falar? Não observaste igualmente que quando em Atenas se reúne um coro, qual é enviado a Delos, nenhum outro se forma lures que com o nosso se agermane? Cidade alguma é capaz de juntar tão belos homens? É verdade. Contudo, os atenienses não sobrelevam os outros povos tanto pela beleza da voz, corpadura e vigor, quanto pelo amor da glória, que mais que tudo excita as coisas belas e honrosas. Sim, também é verdade. Não achas, pois, que se cuidasse igualmente da nossa cavalaria, muito sobrepujaria ela a todas as outras? Pela disposição e boa ordem das armas e cavalos, que pela intrepidez nos perigos, se louvores e glórias assim esperasse reportar? É bem possível. Então o que esperas? Faze por incutir em teus homens hábitos que em teu próprio bem reverterão, e por ti, ao dos outros cidadãos. Por Júpiter, hei de tentá-lo. Capítulo 4. Vendo um dia Nicomáquides, que voltava do Congresso Popular, inquiriu-lhe: Quais são, Nicomáquides, os estrategos eleitos? Ah, Sócrates, não achas que os atenienses foram injustos? Em lugar de eleger-me a mim, que encaneci no serviço da milícia,
Fui lócago e taxiarca. Recebi tantos ferimentos dos inimigos, e ao mesmo tempo ele descobria e mostrava cicatrizes. Escolheram um Antístenes, que jamais serviu como hoplita, nunca se distinguiu na cavalaria e só sabe amontoar dinheiro. Mas não é qualidade excelente que se lhe serve para obter o necessário aos soldados? Ora, os comerciantes também são bons amealhadores, o que não quer dizer que possam comandar um exército. Mas Antístenes é também apaixonado da glória, qualidade necessária ao general. Não viste que todas as vezes que foi corego a todos os demais levou a palma? Por Júpiter, uma coisa é estar à testa de um coro e outra à frente de um exército. No entanto, muito embora não saiba cantar nem instruir coros, teve Antístenes o talento de escolher os melhores artistas. Encontrará também no exército quem por ele põe as tropas em ordem de batalha e combata em seu lugar? Ora, se souber encontrar e escolher os melhores em questões bélicas, como o fez com os coristas, bem poderá levar também a palma guerreira, e com certeza terá mais prazer em gastar para vencer na guerra com toda a república do que nos coros tão somente com sua tribo. Então Sócrates, dizes poder o mesmo homem ser a um só tempo, um bom corego e um bom estratego? Digo que o homem que, na direção seja do que for, souber fazer e faça o que seja de mister, será excelente diretor. Ponham-no à cabeça de um coro, casa, cidade ou exército. Ah, por Júpiter, Sócrates! Nunca esperaria ouvir-te afirmar poder um bom ecônomo, ser bom general. Pois bem, examinemos os deveres de um e outro, e vejamos se são os mesmos ou diferentes. Sim, vejamos. Cercar-se de subordinados, obedientes e dóceis não é o primeiro dever de um e outro? Sim, certamente. Não devem ambos impor a cada um as funções que melhor lhe quadrem? Sem dúvida. Tenho comigo que um e outro devem castigar os relaxados e recompensar os diligentes. De certo. Ambos não farão bem em congraçar-se com seus subordinados? Está claro que sim. Não têm igualmente interesse em angariar aliados e auxiliares? Tem. Não devem os dois zelar pelos bens presentes? Nada de melhor aviso. Enfim, não devem ser igualmente laboriosos e diligentes em suas diversas atribuições? Todos esses deveres são-lhes comuns. Não assim, porém, o combater. Sem embargo, ambos não têm inimigos? Não resta a menor dúvida. Então não tem o mesmo interesse em vencê-los? Certamente, Sócrates. Mas o que não me dizes é a que lhe servirá, quando for preciso bater, a ciência econômica. Até aí lhe será da maior utilidade. Sabendo o bom ecônomo nada haver mais útil, mais vantajoso que vencer o inimigo, nada mais prejudicial, mais ruinoso que ser vencido, será ele todo zelo em tudo procurar e poupar que possa contribuir para a vitória. Toda atenção em desconfiar e preservar-se de tudo que possa levar à derrota. Toda energia em atacar se souber possuidor de todos os trunfos da vitória. Toda prudência na defensiva se falto de recursos. Não desgabes, pois, Nicomáquides, os bons ecônomos. Unicamente em número diferem os negócios particulares dos negócios públicos. Em tudo o mais se equiparam. O essencial é que uns e outros, só homens, podem tratá-los. Que não há tais homens encarregados dos negócios particulares e tais outros dos negócios públicos. Que os que dirigem os negócios públicos não empregam certos indivíduos e o mesmo fazem os que administram os negócios privados. Ora,
Quando bem se sabe empregar os homens, gerem-se tão bem os negócios privados quanto os públicos. Quando não, nuns e noutros, só se descamba em erros. Capítulo 5. Teve um dia com Péricles, filho do grande Péricles, a palestra do teor que segue. De mim, disse Sócrates, choco a esperança, Péricles, que se fores estratego, a cidade se fará mais gloriosa pelas armas e triunfará dos inimigos. E respondeu Péricles, quisera eu, Sócrates, fosse como dizes, mas de que jeito consegui-lo é com que não atino. Queres relancemos os fatores que desde já possibilitam esse resultado? Assim, com todo gosto. Não ignoras que a população de Atenas não é menos numerosa que a de Beócia? Não. Onde julgas poder levantar em si as melhores tropas? Entre os atenienses ou entre os beócios? Não creio lhes fiquemos atrás a esse respeito. Entre quem, em tua opinião, melhor reina a concórdia? Entre os atenienses. Porquanto bom número de beócios, oprimidos pelos tebanos, estão mal dispostos para com eles, e nada disso vejo em Atenas. Mas os beócios são os mais ambiciosos e peremptórios dos homens, qualidades que excitam vivamente fazer rosto aos perigos pela glória e pela pátria. Quanto a isso, os atenienses são irreprocháveis. E certo, não há povo que com maiores e mais numerosas façanhas se apresente que os atenienses. Sua lembrança enaltece o espírito, incita a virtude e alenta a coragem. Sim, tudo o que dizes é verdade, Sócrates, mas bem sabes que desde a derrota dos 1000 atenienses de Tomidas nos pertos de Lebadia e de Hipócrates em Délio, a glória de Atenas se abateu ante os beócios, e de tal forma subiu de ponto a audácia dos tebanos para com os atenienses, que, se outrora não ousavam medir-se conosco sem os lacedemônios e mais povos do Peloponeso, hoje ameaçam cair sem aliados sobre a Ática. De passo que os atenienses, que antigamente, quando os beócios estavam sós, assolavam a Beócia, ora temem que os beócios devastem a Ática. Eu bem sei. E por isso mesmo quero crer que hoje a República se mostrasse mais dócil para com um general digno, porque a confiança gera a incúria, indolência e indisciplina. O temor torna os homens mais vigilantes, submissos, disciplinados. Prova está no que sucedeu a bordo dos navios. Enquanto nada há que temer, anda tudo a zanguezarra. Mas teme-se a tempestade ou o inimigo, e não só se obedece a todas as ordens, como se atendem em silêncio às instruções do comandante, tal qual entre coristas. Suposto que os atenienses obedeçam, remanesce saber como restituí-los à virtude, glória e prosperidade de antanho. Se quiséssemos que recuperassem riquezas passadas a outras mãos, não lhes provaríamos terem pertencido a seus pais, e pois serem suas, exortando-os assim a reavê-las? Desejando que se esforcem por ser os primeiros em virtude, devemos mostrar-lhes que de tempos imemoriais lhes pertenceu este posto, e que, fazendo por reconquistá-lo, se avantajarão a todos os povos. E como mostrar-lhe? Recordando-lhes os grandes feitos de seus primeiros avós, cujas virtudes ouvem celebrar. Quererás falar daquela pendência dos deuses, em que por sua virtude serviram de árbitros os contemporâneos de Cecropes? Sim, e também do nascimento e educação de Ericteu, da guerra sob seu reinado declarada aos atenienses por todo o continente, da que ao tempo dos Heráclidas tiveram com as gentes do Peloponeso, e de quantas sustentaram sob Teseu, nas quais se revelaram superiores a todos os coevos. Se quiseres,
Lembra-lhes também os feitos da idade subsequente, não muito distante da nossa, as guerras que sozinhos mantiveram contra os povos senhores da Ásia inteira e Europa até a Macedônia, herdeiros de vasto império e poderosos recursos e laureados das mais gloriosas façanhas. As vitórias que mais os filhos do Peloponeso alcançaram tanto em guerra como no mar, feitos que lhes valeram a fama de superiores aos de seu tempo. De fato, tem esse renome. Por outra, enquanto numerosas emigrações se faziam na Grécia, eles permaneceram em sua terra. Muitos povos litigantes submetiam-se-lhes ao arbítrio e outros, oprimidos de mais fortes, refugiavam-se junto deles. Admira-me, Sócrates, como a cidade decaiu. Eu penso que, assim como certos atletas vencem longe os outros pela superioridade de suas forças, se largam à incúria e cedem a palma aos adversários, assim também os atenienses, sentindo-se padrasto dos outros povos, desleixaram-se e degeneraram. E que fazer agora para restituir-se da antiga virtude? Muito simples. Readquiram os costumes pretéritos, e a eles se aferrem como se aferravam seus antepassados, e não lhes ficarão atrás. Senão, ao menos acaudelem os povos capitães de hoje, adotem-lhes as instituições, e a elas se apeguem, e deixarão de ser-lhes inferiores. Tenham mais emulação, e logo lhes tomarão a dianteira. Quer dizer que durante muito tempo ainda a República viverá tresmalhada da virtude. Quando, a exemplo dos espartanos, saberão os atenienses respeitar a velhice? Eles que começam por desprezar os próprios pais. Quando se exercitarão como os espartanos? Eles que, não contentes de descurar as próprias forças, metem à bulha os que procuram desenvolvê-las. Quando, Sócrates, como os espartanos, acatarão os magistrados, eles que se gloriam de menoscabá-los? Quando se penetrarão do mesmo espírito de cobardia, eles que, às avessas de trabalhar pelo interesse comum, se curam de prejudicar-se mutuamente e invejam mais aos próprios concidadãos que aos estrangeiros? Eles que, mais que ninguém, se dividem nas questões, nas reuniões particulares, como nos congressos públicos, e se processam uns aos outros mais que em nenhuma outra parte. Preferem ganhar uns em detrimento dos outros, a ajudar-se reciprocamente. Tratam os negócios do Estado como se lhes fossem estranhos, e se tornam motivo de brigas, nas quais se empenham com maior ardor. Daí essa malignidade que eivam a República. Daí essas dissertações e esse ódio entre os cidadãos. Flagelos que me fazem temer. Não se embarranque um dia Atenas em males que lhe faleceriam forças para sobrelevar. Oh não, Péricles. Não suponha os atenienses possessos de perversidade incurável. Não. Não vês a boa ordem reinante entre os marinheiros? A obediência dos mestres nos jogos gínicos e a mesma submissão da parte dos coristas para com os coregos? Verdadeiramente maravilhoso é ver pessoas desses jaez obedecerem aos que as dirigem. Ao passo que os hoplitas e cavaleiros, que se diriam o escol dos bons cidadãos, são os mais indisciplinados de todos. Mas, Péricles, não se compõe o areópago de homens escolhidos e de comprovado mérito? Sem dúvida. E conheces tribunal mais digno, íntegro, grave e equânime? Nada lhe acoimo. Então não é preciso desesperar dos atenienses como infezos a disciplina. Mas é precisamente na guerra onde mais necessárias são a esperança, ordem e submissão,
que não mostram nenhuma destas virtudes. Quem sabe sejam comandados por indivíduos incapazes. Não vês que sem o necessário talento ninguém se propõe dirigir os tocadores de cítara, cantores, dançarinos, lutadores e pancratiastas? Todos os que dirigem poderão dizer onde beberam os princípios de sua arte, enquanto a maior parte dos generais se fazem da noite para o dia. Longe de mim a germanar-te a eles. Ao contrário, penso que tão bem poderás dizer quando te iniciaste na arte da guerra como quando aprendeste a luta. Demais, estou convencido que conservaste os princípios da estratégia que te instruiu teu pai, e que, onde quer que os houvesse, colheste os conhecimentos que um dia pudessem servir-te à frente dos exércitos. Tampouco duvido que, para não ignorares nenhuma das práticas úteis à guerra, as medidas fundamente, e, se percebes faltar-te alguma coisa, busca os que sabem, e não poupas presentes nem favores para deles aprender o que desconheces, e granjear bons auxiliares. Eu compreendo muito bem, Sócrates, que se assim me falas, não é na convicção de que eu não negligencie nenhum desses cuidados. Procura, assim, ensinar-me que o homem que deseja comandar precisa atender a tudo isso. E estou de pleno acordo contigo. Já reparaste, Péricles, que para as bandas da Beócia, altas montanhas se estendem ao comprido de nossas fronteiras, as quais não deixam entrar em nosso território, senão por estreitos e escarpados desfiladeiros? E que com rochas inacessíveis resguardam o coração do país? Certamente, Sócrates. E não ouviste dizer que os mísios e pisídios ocupam na Pérsia regiões de todo ponto inacessíveis, e que, armados à ligeira, não só conservam a própria liberdade, como, em suas incursões, causam enorme dano à nação do grande rei? Ouvi. E não achas, então, que se a destra juventude ateniense se armasse também à ligeira e se assenhorasse das montanhas limítrofes de sua terra, poderia castigar nossos inimigos e assegurar poderoso baluarte a nossos concidadãos? Em verdade, Sócrates, seria magnífico. Pois bem, já que te agradam tais planos, meu caro, trabalha de levá-los à obra. O que conseguires será glorioso para ti e útil à pátria. E se falhares, não prejudicarás a República, nem te envergonharás. Capítulo 6. Olhos fitos no governo do Estado, Glauco, filho de Aristão, posto não contasse ainda 20 anos, queria ser orador popular, e, embora arrancado da tribuna, vaiado embora, nem parentes nem amigos conseguiram dissuadi-lo de semelhante loucura. E Sócrates, que em razão de sua amizade a Carmínides, filho de Glauco, e a Platão, lhe queria bem, logrou só por fazê-lo renunciar a tais pretensões. Encontrando-o um dia, e querendo fazer-se ouvir, reteve-o e com ele entabulou conversa da seguinte maneira: Glauco, então pretendes governar a cidade? É verdade, Sócrates. Por Júpiter, é o mais belo projeto que se possa arquitetar. Se atingires teu escopo, estarás em condições de obter tudo o que desejares, servir teus amigos, exalçar a casa de teus pais, engrandecer tua pátria. Começarás por criar nome em tua terra, depois em toda a Grécia, e quem sabe, como Temístocles, até entre os bárbaros. Enfim, aonde quer que fores, chamarás os olhares sobre tua pessoa. Ouvindo estas palavras, Glauco entesava de orgulho e deixava-se ficar todo gozoso. Prosseguiu Sócrates. E não é evidente que, se queres honras,
Deves servir a República? Sim, claro. Em nome dos deuses, nada me escondas, hein? Dize-me, qual o primeiro serviço que esperas prestar-lhe? Glauco guardava silêncio, procurando por onde começar. Então disse Sócrates: não te esforçarás de enriquecer a cidade? Como se tratasse de enriquecer a casa de um amigo? Sim. Escogitar maiores rendas não será o meio de torná-la mais rica? Evidentemente. Diga-me, pois, de onde se retiram hoje as rendas do Estado e qual o seu montante? Certamente fizeste teus estudos, a fim de suprir com os produtos que escassearem e prover aos que vierem a faltar. Ah, por Júpiter, eu nunca pensei nisso. De vez que não pensaste neste ponto, dize-me ao menos quais são as despesas da cidade, porque não resta dúvida que tens intenção de abater as supérfluas, não? Ah, eu tampouco pensei nisso. Pois bem, deixemos para depois o projeto de enriquecer o Estado. Como, com efeito, pensar em tal antes de conhecer as despesas e as rendas? Mas Sócrates, também pode enriquecer-se a República com o despojo dos inimigos. Sim, sem dúvida. Se formos mais fortes que eles. Se formos mais fracos, nós é que seremos despojados. É, de fato. Quem desejar empreender uma guerra precisa, pois, conhecer a força de sua nação e dos inimigos, a fim de que, se sua pátria for mais forte, poder abrir as hostilidades. Se mais fraca, manter-se na defensiva. Tens razão. Dize-me primeiro, então, quais são as forças da nossa cidade em terra e mar, e depois as dos inimigos. Horas, assim de improviso, eu não posso responder-te. Se tens em casa algum escrito sobre o assunto, eu esperarei com o maior prazer. Não, eu nada tenho. Pois muito bem. Espaçaremos igualmente nossa primeira deliberação acerca da guerra, então. A matéria é vasta, e como só agora te inicias na administração, talvez ainda não pudeste estudá-la. Mas sei que já te ocupaste da defesa do país. Sabes quais as guarnições necessárias e quais as desnecessárias, em que pontos os guardas são mais numerosos, onde são insuficientes. Aconselharás a que se reforcem as guarnições necessárias e se suprimam as supérfluas. Ah, por Júpiter, eu sou de parecer que se suprimam logo todas, pois guardam o país tão bem que tudo roubam os inimigos. Mas não achas que suprimir as guarnições seria entregar a nação à mercê dos pilhantes? Demais, visitaste pessoalmente as guarnições? Como é que sabes que não cumprem seu dever? Eu suponho. Então, quando tivermos algo mais que suposições, aí sim deliberaremos sobre o assunto. Talvez seja melhor. Sei, Glauco, que não estivestes nas minas de prata, de sorte que não podes dizer por que produzem menos que outrora. Efetivamente ainda não estive lá. Diz-se que o ar lá é malsão. Aí tens boa escusa para quando se vier a deliberar a respeito, hã? Estás mofando de mim, Sócrates. Mas tenho certeza de que pelo menos examinaste cuidadosamente quanto tempo pode o trigo colhido no país alimentar a nação, quanto se consome mais a cada ano, a fim de que jamais te surpreenda a escassez e possas, com tua previdência, preconizar as medidas necessárias ao suprimento e salvação da cidade. Falas-me de tarefa para lá de árdua. Se for preciso ter olhos para tantas minudências. E sem embargo, nem a própria casa será capaz de governar
quem não lhe conhecer todas as necessidades nem souber satisfazê-las, visto contar a cidade mais de 10.000 casas, e não ser fácil ocupar-se de tantas famílias ao mesmo tempo. Então por que não ensaiastes primeiro engrandecer uma apenas, a de teu tio? Ela necessita-o. Se desses conta da tarefa, então meterias ombros à empresa de maior monta. Mas se não sabes ser prestadio a um indivíduo sequer, se não sabes ser prestadio a um indivíduo sequer, como é que poderias ser útil a todo um povo? Não é manifesto que, se alguém não tem forças para levantar um talento, não deve tentar carregar mais de um? Ah, certo. Bons serviços prestara eu à casa de meu tio, se ele quisesse dar-me ouvidos. E como? Não foste capaz de persuadir teu tio e esperas fazer-te ouvir de todos os atenienses? Teu tio entre eles? Vê lá, Glauco, que não vás de olho na glória, ver-te barba a barba com coisa muito diferente. Não vês como é perigoso dizer ou fazer o que não se saiba? Pensa em todos os homens de teu conhecimento que falam e procedem sem saber. Acaso aqui estão louvores ou censuras? São admirados ou desprezados? E olha ao contrário os homens que sabem o que dizem, o que fazem, e verás que em todas as circunstâncias os que reúnem os sufrágios e atraem admiração são precisamente os que sabem, enquanto opróbrio e desdém é o quinhão dos ignorantes. Se amas a glória e queres fazer-te admirar da pátria, procura bem saber o que desejas pôr por obra, que se te avantajares aos outros e houveres as rédeas do Estado, não me admira que muito facilmente alcances o que ambicionas. Capítulo 7. Vendo que Cármides, filho de Glauco, homem de grande mérito e muito superior a todos os políticos do tempo, não ousava aparecer em público nem ocupar-se dos negócios do Estado, indagou-lhe Sócrates: Dize-me, Cármides, que dirias de um homem que, posto capaz de obter as coroas dos jogos e assim adquirir terra na Grécia, se recusasse combater? Claro que seria um efeminado e um covarde. E se um cidadão capaz, em se dando aos negócios públicos, de engrandecer a pátria e cobrir-se de glória, entretanto recusasse fazê-lo, não se estaria no direito de chamar-lhe covarde? Talvez. Mas por que me perguntas? Porque me parece que, malgrado teu mérito, hesitas diante dos negócios. E isso quando, em tua qualidade de cidadão, deles tens obrigação de compartir. E quando o diabo desencavaste em mim esse mérito? Em tuas palestras com nossos políticos. Se te comunicam um negócio, vejo que lhes dás bons conselhos. Se cometem erros, tu os repreendes justamente. Ah, Sócrates, uma coisa é conversa em particular, outra é discutir em público. Todavia, os que sabem calcular calculam tão bem em público quanto sozinhos. Os que a sós tocam a cítara com perfeição, em público demonstram a mesma habilidade. Sim, pois não. Mas não vês serem a vergonha e a timidez inatas em certos homens e se manifestarem muito mais nos congressos tumultuosos que nas reuniões privadas? Olha, eu quero mostrar-te não serem os mais sábios que te envergonham, nem os mais poderosos que te amedrontam, mas que coras de falar perante os menos esclarecidos e os mais fracos. De feito, não é ante pisoeiros, sapateiros, pedreiros, caldeireiros, agricultores, negociantes
cambistas de praça pública, pessoas que procuram revender o que compraram a vil preço, que te sentes tímido? Eis aí de que se compõe o Congresso do Povo. Em que, pois, acreditas diferir teu procedimento do de um homem que, superior aos artistas, tivesse medo dos ignorantes? Não é verdade que, a despeito de tua facilidade em exprimir-te na presença dos cidadãos mais ilustres, alguns dos quais te desdenham, e tua superioridade manifesta aos que se metem a falar em público, hesitas em tomar a palavra ante uma multidão que jamais cuidou dos negócios e nenhum desdém te vota, de medo que te ridicularizem? Mas não vês, Sócrates, que bastas vezes se escarnece nos congressos dos que falam bem? O mesmo fazem teus cidadãos ilustres. E assombra-me que tu, que tão bem sabes levá-los de vencida quando tentam meter-te a ridículo, receis não poder arrastar-te com a turba. Não te ignores a ti mesmo, meu caro. Não caias no erro em que cabeceia a maioria dos humanos. Quase todos têm os olhos constantemente fitos no que fazem os outros, sem nunca volvê-los para o que fazem eles próprios. Defende-te de semelhante indolência. Concentra todos os teus esforços sobre ti mesmo e, se puderes ser-lhe útil, não esqueças o Estado. Com a prosperidade da coisa pública, imenso serviço terás prestado não somente aos cidadãos em geral, como a teus amigos e a ti próprio. Capítulo 8. Por Sócrates confundido, Aristipo esgorjava por confundi-lo. Mas Sócrates, desejando ser útil a seus ouvintes, não respondia, à luz de quem traz o olho sobre o ombro e receia lhe refertem as palavras. Porém, como homem convicto de que cumpre seus deveres. Perguntou-lhe Aristipo se conhecia algo bom, a fim de que, se Sócrates dissesse o alimento, a bebida, a riqueza, a saúde, a força, a coragem, demonstrar-lhe-ia que por vezes são males. Considerando que antes de tudo procuramos livrar-nos do que nos faz padecer, deu-lhe Sócrates a melhor resposta possível. Perguntas-me se conheço alguma coisa boa para a febre? Não. Para a oftalmia? Tampouco. Para a fome? Muito menos. Se me perguntas se conheço algo bom que não seja bom para nada, não o conheço. Nem tenho necessidade de conhecer. Outra vez, inquirindo-lhe Aristipo se conhecia alguma coisa bela. Sim, conheço muitas coisas belas. E serão todas semelhantes? Tanto quanto possível. Há as que diferem essencialmente. E como pode ser belo o que do belo difere? Por Júpiter! Como de um bom lutador difere um bom corredor, como da beleza de um venábulo feito para voar com força e velocidade, difere a beleza de um escudo feito para a defensiva. Tua resposta é exatamente a mesma que quando te perguntei se conhecias algo bom. Pensas que uma coisa é o bom e outra o belo? Não sabes que tudo o que por uma razão é belo, pela mesma razão é bom? A virtude não é boa em uma ocasião e bela em outra. Assim também se diz dos homens serem bons e belos pelos mesmos motivos. O que no corpo humano constitui a beleza aparente, constitui também a bondade. Enfim, tudo o que aos homens for útil será belo e bom relativamente ao uso que disso puder fazer-se. E como? Então é belo um cesto de lixo? Sim, por Júpiter. E feio um escudo de ouro, já que um foi coniventemente feito para seu uso e outro não. Dizes, pois, poderem os mesmos objetos ser belos e feios. E como não? E podem também ser bons e maus. Muitas vezes o que é bom para a fome, para a febre é mau. O que para a febre é bom e é mau para a fome.
E o que é belo para a corrida, não o é para a luta. O que para a luta é belo, não o é para a corrida. Em suma, as coisas são belas e boas para o uso a que se destinam, feias e más para usos a que não convenham. Da mesma forma, quando Sócrates dizia que a beleza de um edifício consiste em sua utilidade, parecia-me ensinar o melhor princípio de construção. Eis como raciocinava. Dizia ele: quando se quer construir uma casa, não se engenham meios de fazê-la o mais agradável e cômoda possível? Mais agradável e cômoda possível? Uma vez admitido esse princípio, não é de desejar que seja fresca no verão e quente no inverno? E acordado este segundo ponto, quando as casas olham para o meio-dia, o sol não penetra no inverno sob as galerias exteriores e, passando no verão por cima de nossas cabeças e dos tetos, não nos deixa na sombra? E, portanto, para receberem sol no inverno, não hão mister mais altos os tetos das galerias voltadas para o meio-dia, e mais baixos os dos aposentos voltados para o setentrião, a fim de ficarem menos expostos aos ventos frios? Em uma palavra, o prédio que em qualquer estação proporcionar o mais aprazível retiro e o depósito mais seguro para o que se possua, não pode deixar de ser o melhor e o mais belo. Pinturas e outros ornamentos mais desprazem que aprazem. Dizia ainda ser um sítio descoberto e completamente insulado o melhor local para os templos e altares. Que grato, ao orar, é não ter a vista atrancada e aproximar-se dos altares sem sujar-se. Capítulo 9. Perguntaram-lhe um dia se a coragem é qualidade adquirida ou natural. Creio que, assim como há corpos que melhor que outros resistem à fadiga, há umas há de natureza mais enérgica que outras em face das dificuldades, pois vejo homens crescidos sob as mesmas leis e costumes muito diferirem entre si pela coragem. Sou de opinião, todavia, poder desenvolver-se o valor natural pela instrução e o exercício. Certo, não se afoitariam os citas e trácios com a lança e o escudo a acometer os lacedemônios, nem tentariam os lacedemônios com o escudo ligeiro e venábulo resistir aos trácios, ou, armados de flechas, fazer cara aos citas. Observo que em tudo naturalmente se diferenciam os homens uns dos outros, que em tudo progridem por via do exercício. Evidente, pois, é de verem assim os homens mais maltratados que os melhores dotados da natureza, quando em alguma coisa quiserem exceler, tomar lições e exercitar-se. Segundo ele, a sabedoria imprescinde da temperança. Sábio e reportado considerava aquele que, conhecendo o bem e o belo, os pratica, e, conhecedor do mal, dele sabe guardar-se. Perguntando-se-lhe se tinha na conta de sábio e reportados os que sabem o que deve fazer-se, e não obstante fazem o contrário, responde ele: reputo-os não menos desprovidos de sabedoria que de temperança, porque me parece que entre todos os partidos possíveis não há homem que não escolha o mais vantajoso. Nem sábios nem prudentes, pois acho os que não se hão com direiteza. Na sabedoria dizia cifrar-se a justiça e todas as outras virtudes, que a um tempo belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que as conhecem nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem não somente não podem praticá-las, como, se o tentam, só cometem erros. Assim praticam os sábios atos belos e bons,
Assim praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais virtudes. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resumem a justiça e todas as mais virtudes. Reputava a loucura contrária à sabedoria, mas não considerava a ignorância como loucura. Dissesse, embora avizinhar a demência, o não conhecer-se a si mesmo e acreditar-se saiba o que se ignore. Aditava não olhar a multidão como insensatos os que se equivocam em matérias inconhecidas da maior parte dos homens, ao passo que trata de doidos os que se enganam em coisas de toda a gente conhecidas. Exemplo, creia-se um homem assaz grande para não poder passar sem abaixar-se sob as portas de uma muralha, assaz forte para querer carregar casas ou empreender coisas cuja impossibilidade todos reconhecem, aí chamava-lhe louco varrido. Se só comete faltas ligeiras, não o trata de louco a multidão. E como não se dá o nome de amor, senão a intensa afeição, assim não se chama loucura, senão a demência. E examinando qual a natureza da inveja, não a dizia esse sentimento doloroso causado pelas desgraças de nossos amigos ou pela prosperidade de nossos inimigos, só apelidando invejosos os que se afligem com a felicidade dos amigos. Estranhando algumas pessoas que se pudesse ter amizade a alguém e padecesse de sua felicidade, observava-lhes muita gente existir incapaz de abandonar os amigos na desgraça e que o socorre no infortúnio, porém se aflige sim de sua prosperidade. E acrescentava, todavia, que esse sentimento jamais encontra guarida no coração do sábio, hóspede ordinário que é dos espíritos nécios. Refletindo sobre a ociosidade, dizia ver a maioria dos homens sempre ocupados em alguma coisa, que, ao cabo de contas, até os jogadores de dados e os bufões se ocupam de algo. Taxava-os, porém, de ociosos, pois poderiam fazer coisa melhor. Quando se faz o melhor, não há lazer para o pior, e digno de censura é quem aquele deixa por este, pois só o faz quem não tem o que fazer. Reis e chefes, diria, não são os que carregam cetro, elegeu a multidão ou favoreceu a sorte, nem os que pela violência ou fraude usurparam o poder, mas os que sabem mandar. Posto seja o dever do chefe ordenar e o do súdito obedecer, dizia que, se tiver num navio um homem experimentado no comando, piloto e todos os outros marinheiros lhe obedecerão. Que assim é na agricultura para os que possuem campos, na doença para os doentes, na ginástica para os que exercitam o corpo, que, enfim, em tudo o que exige indústria, se sabe como haver-se, muito bem, mãos à obra. Se não, recorre-se e obedece-se aos que sabem, que na arte de fiar, as próprias mulheres dirigem os homens, pois a conhecem, e disso os homens nada entendem. Se lhe objetavam ser um tirano senhor de não seguir os bons avisos que lhe deem, ele retorquia: como? Se o castigo nunca falha, quem faltas incorre, quem a bom conselho faz ouvidos moucos, e faltas querem punição. Se lhe diziam estar nas mãos do tirano matar o conselheiro sábio, ele respondia: pensais que, em dando morte aos seus mais valiosos esteios, não seria punido, e duramente punido? Não vedes que, longe de trazer-lhe segurança, tal procedimento só faria apressar-lhe a própria ruína? Perguntou-lhe alguém qual era, a seu ver, a mais bela ocupação do homem. E respondeu-lhe: bem fazer.
Ajuntou-se: haverá processo para bem fazer as coisas? E disse: não. Acho que fortuna e ação são coisas opostas. Tropeçar com o fortúnio sem procurá-lo, eis o que chamo ter sorte. Mas alcançar o sucesso pelo próprio mérito e diligência, eis o que chamo haver-se às direitas, e vitoriosos me parecem os que assim procedem. Estimáveis e caros aos deuses, dizia os lavradores que bem trabalham a terra, os médicos que bem exercem a medicina, os homens de Estado que bem dirigem a política, e inúteis aos homens e malqueridos dos deuses, os que nada fazem bem. Décimo capítulo. Útil era também seu trato aos artistas que vivem do próprio trabalho. Entrando certo dia em casa do pintor Parrásio, com ele entreteve a seguinte prática. Dize-me, Parrásio, não é a pintura a representação dos objetos visíveis? Não imitais, com cores, os entrantes e salientes, o claro e o escuro, a dureza e a moleza, a rudeza e o lustre, o vigor da idade e a decrepitude? Sim, assim é. Se quiserdes representar formas de beleza perfeita, como não é fácil encontrar homem isento de toda imperfeição, não reunireis vários modelos e de cada um tomareis o que de mais formoso possuir, compondo destarte um todo de perfeita beleza? Assim é o que fazemos. E aquilo que mais atrai, enleva e seduz a expressão moral da alma, não o imitais? Ou será inimitável? E como imitá-lo, Sócrates, se não tem proporção nem cor nem nenhum dos atributos que individuaste? Sem uma palavra, é invisível? E que não se nota nos olhos, ora afeição, ora ódio? Sim, nota-se. Portanto, não há mister retratar estas expressões dos olhos? Sim, há. Será a mesma fisionomia de quem se interessa e a de quem não se interessa na felicidade ou desgraça dos amigos? Não, está claro que não. Na felicidade dos amigos brilha a alegria no olhar, e na desgraça mareia-o a tristeza. Quer dizer que podem representar-se também esses sentimentos? Sim, certamente. Pela fisionomia e gestos dos homens, parados ou em movimento, é que se exteriorizam altaneria e independência, não? Humildade e baixeza, temperança e razão, insolência e grosseria. Dizes verdade. E porque conseguistes, não é preciso reproduzi-los? Sim, de acordo. E a quem achas agradável de ver? Um indivíduo cujo exterior espelha sentimentos elevados, honestos, simpáticos, ou que só deixa ver inclinações nefandas, perversas e odiosas? Por Júpiter, Sócrates, nem há compará-los. Foi um dia à casa de Cleiton, o estatuário, e conversando com ele... Vejo e sei, Cleiton, que modelas na pedra o atleta na carreira, o lutador, o pugilista, o pancratiasta. Mas o que mais encanta os olhos, a chama da vida, como a transmites a tuas estátuas? A chama da vida, como a transmites a tuas estátuas? E como Cleiton, embaraçado, hesitasse em responder, não é modelando tuas obras por seres vivos que fazes tuas estátuas parecerem animadas, Cleiton? Sim, exatamente. Já que as diferentes posturas nos fazem elevar ou baixar certos músculos do corpo, contraí-los ou distendê-los, fazê-los tensos e laços, não é exprimindo tais efeitos que dás a tuas obras mais verossimilitude e naturalidade? Precisamente. Não proporciona esta imitação mesma da ação corporal certo prazer aos espectadores? Eu assim penso.
Não importa, pois, pintas a ameaça nos olhos dos combatentes, a alegria na visagem dos vencedores? Sim, sem dúvida. Ao estatuário, portanto, cumpre exprimir por formas todas as impressões da alma. Outra ocasião foi Sócrates à oficina do armeiro Pístias, que lhe mostrou couraças muito bem feitas. Por Juno, eis um magnífico invento. Esta couraça protege as partes que necessitam defesa e não obsta ao movimento dos braços. Mas dize-me, Pístias, por que motivo, não sendo tuas couraças nem mais sólidas nem mais custosas a ti que as dos outros fabricantes, as vendes muito mais caras? Porque, Sócrates, as minhas são mais bem proporcionadas. Mas essa proporção será conforme a medida ou a balança que fazes pagá-la mais caro? Porque penso não poderes fazê-las todas absolutamente iguais, e nem de todo ponto semelhante, se quiseres que assentem bem. Por Júpiter, é com o tento nisso que as faço. Do contrário, não serviriam. E como fazes para que uma couraça bem proporcionada assente a corpo que não o seja? Trato de fazê-la assentar. Desde que assente, está bem proporcionada. Pareces-me não entender o termo proporcionado em senso absoluto, mas relativo ao uso do objeto. Como se dissesses que um escudo é bem proporcionado desde que convenha a quem dele se sirva. O mesmo poderias dizer de uma clâmide ou de outro objeto qualquer. Mas talvez haja nesta conformidade outra vantagem nada desprezível. Ensina-me então, Sócrates, se é que sabes alguma coisa. Entre duas armaduras do mesmo peso, a que assentar fatigará menos que a que não assentar. Esta, seja por pesar exclusivamente sobre os ombros, seja por comprimir fortemente alguma outra parte do corpo, será incômoda e difícil de carregar. A outra, distribuindo o peso pelas clavículas, espalda, peito, dorso e estômago, não será, por assim dizer, um fardo, mas antes, parte do próprio corpo. Acabas de dizer justamente por que eu vendo tão caras as minhas obras. Sei, contudo, muita gente a ver que prefere comprar couraças cinzeladas ou douradas. Se compram couraças que não lhes vão com o corpo, parece-me comprarem uma incomodidade cinzelada ou dourada. Mas de vez que o corpo não permanece sempre imóvel, ora se inclina, ora se apruma, como poderão assentar couraças demasiadamente justas? Isso não é possível. Dizes, pois, que as couraças vão bem, não quando são justas, mas quando não incomodam? É o que digo, Sócrates, e compreendeste-me muito bem. 11º capítulo. Havia nesse tempo em Atenas uma mulher de rara formosura, chamada Teódota, que não fazia cerimônias em seguir quem quer que soubesse requestá-la. Certo dia, alguém falava dela e dizia não existirem palavras capazes de exprimir a beleza dessa mulher, que os pintores iam visitá-la a fim de tomá-la por modelo, e ela não fazia mistério de seus encantos. Caramba! Só vendo, não será ouvindo que se há de ter ideia do que não exprime a palavra. Não percamos tempo. Acompanha-me, disse o narrador. Dirigiram-se à casa de Teódota e, encontrando-a com um pintor que lhe estudava as formas, puseram-se a observá-la. Quando o pintor terminou, disse Sócrates: Amigos meus, agradeceremos todos nós a Teódota o haver nos deixado admirar sua beleza. Ou deverá agradecer-nos ela
o termo-la contemplado. Se mais prazer teve ela exibindo-se, agradeça-nos ela. Se mais gozamos nós admirando-a, agradecemos-lhe nós. Tendo-lhe alguém dado razão, convenho que de nós não ganha ela senão elogios. Mas como os publicaremos à boca grande, ser-lhe-ão utilíssimos. Quanto a nós, presas do desejo de tocar o que contemplamos, ir-nos-emos mordidos no coração, tomados de arrependimento. Depende sermos nós escravos e ela soberana. Por Júpiter, disse Teódota, se é assim, cumpre-me agradecer-vos por vos ter oferecido o espetáculo. A este ponto, vendo a Sócrates soberbamente paramentada e perto sua mãe vestida de maneira pouco comum, depois de sem conta de graciosas e ataviadas escravas, por fim, uma casa abundantemente provida de todo o necessário, diz-lhe: uma coisa, Teódota, possuis terras? Ah, não, nenhuma, Sócrates. Então tens alguma coisa que te forneça rendas? Também não. Possuirás escravos? Nenhum. De que diabo então vives? Do que me dão os amigos. Por Juno, cara Teódota, um amigo é uma aquisição e tanto, e mais vale uma penca de amigos que um rebanho de ovelhas, bois e cabras. Mas largaste a fortuna, esperando que os amigos apareçam como as moscas, ou empregas alguns artifícios? E como queres que empregue artifício? Muito mais facilmente que as aranhas. Sabes como elas caçam a presa. Tecem uma teia sutil e tudo que nela cai lhe serve de alimento. Aconselhas-me, pois, a também tecer uma teia, Sócrates? Não penses que sem arte possam caçar-se amigos, a mais preciosa das presas, horas. Não vês quanta astúcia empregam os caçadores para caçar as lebres? Presa muito menos prestante? Como as lebres pastem de noite, apercebem-se eles de cães que enxerguem no escuro e põem-se na pista da caça. De dia as lebres põem sebo nas canelas, e então se munem eles de outros cães que, ao se recolherem elas do pasto para as tocas, as farejam e desemboscam. Tão boas pernas têm as lebres que mal as acompanha a vista. Arranjam-se cães assaz ligeiros para alcançá-las na carreira. Contudo, algumas há que escapam. Armam-se laços nas sendas por onde fogem, para que neles caiam e sejam colhidas. Tá, Sócrates, mas que meio eu usarei para caçar amigos? Em vez de cão, é preciso ter alguém que rasteie os ricaços apreciadores da beleza, e uma vez encontrados, engenhem meios de os atrair a teus laços. E que laços tenho eu? Um único, é verdade. Mas o mais inextricável de todos, o teu corpo. E nesse corpo uma alma que te inspira o feitiço do olhar, a sedução da palavra, te ensina a receber quem te requesta, repelir quem te desdenha, visitar solícita um amigo doente, felicitar com calor quem bem se haja portado, reconhecer de toda a alma as homenagens que te rendem. Sei que um amante te demonstra tanta ternura quanto benevolência, e se tens amantes ilustres, menos não os encantam tuas ações que tuas palavras. Eu juro-te que eu não lanço mão de nenhum destes meios, Sócrates.
Entanto, não é indiferente saber tratar cada um consoante seu caráter, pois não é pela força que se careia ou conserva um amigo. Benevolência e prazer são o visgo que apresa e retém essa caça. Sim, dizes a verdade. A uma, não peça aos que te solicitam mais do que poderiam dar, hein? A outra, paga-os na mesma moeda. Assim te amarão mais. Permanecereis unidos por mais tempo e far-te-ão maiores larguezas. Para comprazê-los, nada melhor que conceder-lhes apenas o que desejam ardentemente. Vês que, servidos a quem não tenha apetite, nenhum sabor apresentam os mais delicados manjares e inspiram desgosto a convivas fartos, enquanto deliciosos sabem os alimentos mais simples a quem tem fome. E como excitar o apetite dos que me visitam, Sócrates? Nada mais lhes oferecendo quando estiverem saciados, não os chamando segunda vez ao repasto, antes que, terminada a digestão, se haja reacendido a necessidade. Depois, reavivado o desejo, dando-lhes a entender ser tua cativante familiaridade e teu assentimento um favor todo voluntário, e por vezes até fugindo-os para a necessidade tocar o extremo. Muito perdem os favores de preço quando precedem o desejo. Pois bem, Sócrates. Então por que não me auxilias a caçar amigos, hein? Ah, por Júpiter, com todo o prazer, se a tanto me decidires. Decidir-te de que jeito, hein? Busca-o tu mesma, e se necessitas de mim, o encontrarás. Vem, pois, ver-me a miúdo. Não será fácil achar tempo, respondeu Sócrates, zombando a propósito de seus afazeres. Meus numerosos negócios particulares e públicos não me deixam vagares. Depois, tenho amantes que, graças aos filtros e feitiços que lhes ensinei, não me permitem deixá-las nem de dia, nem de noite. Ah, Sócrates, sabes confeccionar filtros? E por que pensas Apolodoro e Antístenes não me largam um instante? Como julgas que Sebes e Símias abalam de Tebas para ver-me? Hein? Fica sabendo que isso não se consegue sem filtros, encantamentos, pastorinhas. Empresta-me então uma pastorinha, hein? Para conquistar-te. Essa é boa. Não quero ser conquistado. Prefiro eu conquistar-te. Então irei ter contigo. Mas hás de receber-me, hein? Receber-te-ia se não tivesses em casa alguém a quem amo mais que a ti. Do 10º capítulo. Reparando que Epígenes, um de seus jovens discípulos, era de má compleição. Quão plebeu és de físico, Epígenes? Eu sei. Também não sou mais que um plebeu. Não são menos os que combatem nos Jogos Olímpicos. Então não será nada o combate cujo prêmio é a vida, caso venham a propô-lo os atenienses? Quantos os homens que, por causa de má constituição física, morrem nos campos de batalha, quando não compram a vida ao preço da desonra. Pelo mesmo motivo, muitos são feitos prisioneiros e passam o resto de seus dias na mais dura escravidão. Ou, pagando resgate superior às suas fortunas, vêm-se reduzidos às mais tristes necessidades e arrastam o resto da existência na dor e na miséria. Outros, enfim, adquirem má reputação por sua fraqueza física, passando por covardes. Desdenha destes castigos reservados à fraqueza, meu caro? Serias capaz de sofrê-los facilmente? Por mim, acho muito mais suaves as fadigas a que deve submeter-se quem se propõe fortalecer o corpo.
Ou reputas a fraqueza para todos os efeitos mais vantajosa que a robustez? Entretanto, as coisas correm muito diferentes para os que possuam bom ou mau físico. Saúde e vigor é o galardão dos bem constituídos de corpo. Muitos, por fortes, salvam-se com honra dos azares da guerra. Sobrelevam todos os perigos, socorrem os amigos, prestam serviços à pátria e, por esses feitos, tornam-se dignos de reconhecimento. Ganham fama, alcançam as primeiras honras e passam o resto da vida ditosos e considerados, herdando aos filhos preciosos meios de existência. Acaso não ordene o Estado praticar publicamente os exercícios militares? Isso ainda não é razão para os descurarem os particulares, que a eles não devem aplicar-se com menor assiduidade. Convence-te que, empenhes-te no que te empenhares, faças o que fizeres, nunca te arrependerás de haver exercitado o corpo. Em todos os atos tem o corpo sua utilidade, e no que quer que o empreguemos, essencial é que seja bem constituído. E mais, até nas funções em que julgas que de só menos importância, quero dizer, as de inteligência, quem não sabe cometer o cérebro erros frequentes, em virtude da má constituição física, falta de memória, morosidade de espírito, preguiça, a própria loucura, não raro, são consequências de disposição viciosa dos órgãos, a qual ataca a inteligência a ponto de fazer-nos esquecer o que sabemos. E, ao contrário, são o corpo, o homem está seguro de todos esses males. E frutos de todo opostos, certo produzirá sua compleição vigorosa. Que não fará um homem de bom senso para evitar tamanhos males e alcançar tamanhos bens? Ademais, ignominioso é envelhecer nessa indolência, sem saber o quanto não se poderia acrescentar à própria força e beleza. Ora, isto só se consegue mediante o exercício, que tais presentes não nos caem do céu. Décimo terceiro capítulo. Encolerizando-se alguém certo dia por haver saudado uma pessoa que não lhe retribuiu o cumprimento, disse-lhe Sócrates: simplesmente risível é não incomodar-te o encontro com um doente e tanto te agastares de topar com um grosseiro. Outro queixava-se de comer sem vontade. Ensina às Meno bom remédio para isso. E qual que é? Comer menos. Diz que com esta abstinência ganham o paladar, a bolsa e a saúde. Um terceiro dizia só ter em casa, para beber, água quente. E não precisarás então aquecê-la quando quiseres banhar-te. É muito fria para o banho, Sócrates. Queixam-se teus criados de bebê-la e com ela banhar-se? Não, por Júpiter. Nem me admira que o façam com prazer. Qual a água mais quente, hein? A tua ou a do templo de Esculápio? A de Esculápio. E qual a mais fria? A tua ou a do templo de Anfiaral? A de Anfiaral. Vês, pois, seres mais difícil contentar que os criados e os enfermos, hein? Um amo maltrata rudemente seu servidor. Perguntou-lhe Sócrates a razão. É o sujeito mais comilão e madraço que já vi. Só quer saber de dinheiro e de vadiar. Já examinaste quem merece mais ser castigado? Se tu ou se teu escravo? Assombrando-se alguém de ter de viajar a Olímpia, inquiriu Sócrates: e por que te assombra essa viagem? Não passas quase o dia inteiro trançando de um lado para o outro em tua casa? Viajando passearás, depois almoçarás, passearás outra vez, jantarás e repousarás. Não sabes que, somando-se os passeios que deres em 5 ou 6 dias, facilmente irás de Atenas a Olímpia? E melhor farás partindo um dia antes que em deferindo a viagem,
que molesto é ter-se de fazer jornadas muito longas, e agradável levar um dia de vantagem sobre os próprios planos. Antes apressar a partida, que depois ter de dar tratos às canelas. Outro dizia-se fatigado de longa caminhada que acabara de fazer. Então indagou-lhe Sócrates se carregava algum peso. Não é verdade, eu nada trazia além de manto. E viajavas só ou acompanhado de algum servidor? Eu tinha um servidor. Vinha ele de mãos abanando ou trazia alguma coisa? Carregava minha roupa e o resto da bagagem. E como foi de viagem? Melhor que eu suponho. Se tivesses de carregar o fardo que carregava teu criado, como te arranjarias? Eu nem sei. Talvez não o pudesse. E como? Achas digno de homem livre e exercitado na ginástica suportar a fadiga menos que um escravo? Décimo-quarto capítulo. Quando seus amigos iam cear em sua casa, e uns levavam pouco, outros muito, Sócrates mandava o criado pôr em comum o prato mais pequeno ou reparti-lo fraternalmente entre os convivas. Os que levavam mais teriam vergonha de não servir-se do que era posto em comum, e em comum pôr também o próprio prato, sendo assim constrangidos a fazê-lo. E como nada tinham que lucrar mais que os que levavam menos, deixaram de levar pratos custosos. Tendo notado que um dos convivas não comia pão e só se servia de carne, e encaminhando-se casualmente a conversa para a propriedade dos termos, a que gênero de ações deve aplicar-se cada epíteto, propôs Sócrates: Poderíamos examinar, amigos meus, por que sóis chamarem-se certos homens de carnívoros. Toda a gente come carne com pão, desde que a tenha. Mas parece-me não ser este o motivo por que se chamam certas pessoas de carnívoras. É claro que não, disse um dos comensais. E quem come carne sem pão, não por necessidade como os atletas, mas por prazer, será carnívoro? Sim ou não? Quem mais havia de sê-lo? E quem com pouco pão come muita carne? Perguntou o outro. E opinou Sócrates: acho que também deve chamar-se carnívoro. E quando os outros pedirem aos deuses abundância de frutos, ele deverá pedir abundância de carne. Enquanto assim falava Sócrates, o jovem, apercebendo-se o alvo da conversação, começou a servir-se de pão, mas sem deixar de atafulhar a boca de carne. Advertindo-o, disse Sócrates: atentai nesse jovem, vós que estáis perto dele. Serve-se de pão para comer carne ou de carne para comer pão? Notou, outra feita, que a cada bocado de pão um dos convivas debicava diversos pratos. Então perguntou Sócrates: haverá cozinha mais dispendiosa e prejudicial aos alimentos que a do homem que coma não sei quantas iguarias e use não sei quantos molhos ao mesmo tempo? Misturando assim mais alimentos do que fazem os cozinheiros, não só gasta mais, como encambulhando ao reverso do uso muitas substâncias que não se casam, e razão têm os cozinheiros de não mesclar, vai de encontro à arte culinária. E não é ridículo procurar os mais hábeis cozinheiros e, não entendendo patavina do ofício, pôr a perder o que fizeram? Outra inconveniência acarretada pelo veso de comer muitas viandas juntas é supor-se a gente na miséria quando menor é o número de pratos e lamentar-se o cardápio costumado. Ao contrário, estando-se habituado a um único prato, faltando os outros, não se lastimará de só ter um. Observava a apressarem os atenienses o ato de comer por termo que significa bem comer, acrescentando que o vocábulo bem, junto a comer,
indica que o alimento não deve ser nocente ao corpo nem ao espírito, e nem de difícil obtenção. Ou seja, em uma palavra, por bem comer entendia-se viver com moderação.